Olá, tudo bem com você? Eu sou Carla Tavares, mentora e idealizadora do curso Modele Tudo. Vamos estar falando sobre radiofrequência no tratamento da flacidez corporal e LDL. A flacidez corporal, ela é uma distonia provocada por um alargamento, um estiramento de tecido, e quando há a necessidade de retornar, ela não retorna, ela fica flácida. E então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aí alguns níveis. Vamos ter a leve, a moderada e a grave. A leve e a moderada nós podemos resolver, mas a grave, somente um cirurgião plástico pode fazer o tratamento. Então, quais são os tratamentos, os equipamentos que nós podemos usar para tratar a flacidez? Um deles é a radiofrequência, onde o tratamento com a radiofrequência pode te trazer um resultado imediato e um resultado tardio, mas é de muita eficiência, é de muita, vamos dizer assim, de muito sucesso o tratamento da flacidez com a radiofrequência. Imediato é quando eu me refiro ao momento em que o profissional está passando a manopla no tecido, na pele da cliente. Então ali aquela temperatura vai provocar uma sensação, uma aparência de firmeza. Quando eu digo tardio, é porque no decorrer do processo, você fez no dia 1º, vamos dizer, de um mês, e com 20 dias você vai retornar para fazer novamente esse processo. Então, esse período de 1 até o dia 20, mais ou menos, está acontecendo a renovação tecidual. Então, nós vamos entender que a radiofrequência, ela tem parâmetros, ela tem protocolos, não é uma receita de bolo que Maria vem, vamos fazer a mesma coisa, Joana vem, vamos fazer a mesma coisa. Não. Nós precisamos entender que cada paciente, cada cliente tem um perfil, tem um biotipo próprio. E nós vamos ter que adaptar todo o nosso conhecimento a favor daquela cliente, para que ela se sinta feliz, para que ela se sinta que seja alcançado as queixas e resolvida as queixas da nossa cliente. Mas com relação a todas essas informações, é importante você adquirir o curso Modele Tudo, onde você vai estar aprendendo desde o início o que é flacidez, o que é LDL. Com relação ao programa da flacidez, precisa que a radiofrequência atinja uma temperatura. Essa temperatura é de 40 graus, pode chegar a 41 graus. No externo, está 40 graus quando vamos lá com termômetro. Porém, internamente vai estar em torno de 42 graus. Então, você percebe que essa temperatura vai causar um processo de, vamos dizer assim, térmico. E com isso, o organismo, o cérebro, entende que precisa resfriar essa região. E aí ele vai o quê? Ele vai tentar resfriar essa região. Para quê? Para que volte a ficar uma temperatura de 37 graus. Então, nesse choque térmico é que há o processo de renovação celular. É interessante também a gente aprender, compreender, entender que eu não vou passar 5 minutos com a minha manopla. Eu posso levar até 7 minutos, 8 minutos, para poder chegar a 40 graus.
E quando chegar a 40 graus é que eu vou ficar com a manopla por 5 a 8 minutos no local. Dica, isso é dica. Guarda em 7 chaves porque é dica. Muitas clientes chegam comigo e dizem que não tem resultado. Por quê? Porque normalmente o profissional ou ele não se capacitou ou ele não entendeu a orientação que o equipamento te oferece também. Todo equipamento, quando você adquire, ele te dá uma orientação de como ele funciona. A parte dele, toda a estrutura dele, como ele funciona. Então, o que você vai fazer? Você vai observar no termômetro, você vai observar, chegou a 40 graus, é que você vai começar a contar os 5 minutos a 8 minutos. O que é que determina 5 minutos, 8 minutos? Exatamente o tipo da flacidez, leve a moderada. Leve, é óbvio que você não precisa deixar ali uma temperatura absurda por 8 minutos. Deixe 5. Mas se é moderada, aí já necessita de um tempo maior. Outra dica, faça um cooler antes e um cooler depois. É importante preparar essa pele. Mas, volto a te dizer, isso é só uma palhinha para você tirar suas dúvidas, para você aumentar o teu conhecimento acerca, né, da radiofrequência. Se matricule no nosso curso Modele Tudo. Eu tenho certeza que você vai amar e vai conseguir executar o procedimento de radiofrequência na flacidez. A radiofrequência no tratamento do LDL, gordura localizada, sabe a pochetezinha? Sabe as gordurinhas localizadas no flanco, debaixo do braço, né, no tríceps? Essas gordurinhas na barriga, né, abaixo da coxa, ali debaixo do glúteo, a bananinha, pode ser tratada com a radiofrequência. Sendo que a gordura localizada ela vai ter muitos recursos além da radiofrequência. A radiofrequência ela vem como um coadjuvante no tratamento do LDL. Ela não é um tratamento principal, mas ela ajuda. Então, quando eu preciso usar a radiofrequência para uma flacidez, eu vou utilizá-la a cada 20 dias, obedecendo o ciclo celular. Mas quando eu vou usar a radiofrequência no tratamento da gordura localizada, eu posso fazer semanal. Por quê? Porque quando se trata de LDL, eu preciso inflamar esse tecido. Eu preciso fazer com que essa gordura, ela, além vamos dizer assim, dela passar pelo processo de dissolução dela, quando a gente usa uma enzima, quando a gente usa uma cavitação, quando a gente usa uma criolipólise, quando a gente usa uma ultrassom, né? E muitas outros procedimentos, né? Elas estão ali para destruir gordura. E a radiofrequência, ela vem dar uma mãozinha a mais. Eu vou usar a radiofrequência na destruição da gordura localizada semanal. Eu posso estar aí fazendo terapias combinadas, né? Eu termino vamos dizer assim, eu termino uma cavitação, em seguida faço a radiofrequência, faço uma drenagem e caminho com o restante do tratamento. Mas quando eu sei que eu preciso usar a radiofrequência, em que momento? Eu preciso fazer uma avaliação, uma anamnese, aonde eu vou encontrar ali motivos, queixas
para utilizá-la. Eu preciso saber se a minha cliente é recomendada fazer, se é indicado fazer ou não. Então, quem não pode fazer radiofrequência? Quem não pode fazer radiofrequência são aquelas pessoas que têm algumas patologias que elas podem ser alteradas pelo processo inflamatório ou por temperatura. Pressão alta descompensada, diabetes, né? Uma pessoa que está com a diabetes descompensada, se ela inflama, passa por uma inflamação e tem dificuldade de cicatrização, não é bom fazer. Ah, mas não aparece, é interno, é só uma temperatura. Não importa, lesionou, está lesionando aquele tecido por dentro. Então, se você tem uma dificuldade de cicatrização, não importa se é interna ou externa, não faça. Né? Outros aparelhos, pessoas que têm próteses nessas regiões, colocar algum tipo de metal, não pode fazer. Por quê? Porque vai esquentar, né? Então, hoje ainda tem mulheres que usam DIU de cobre, hoje tem outros materiais que podem ser feitos. Porém, a gente tem que perguntar ao médico, peça uma indicação médica, se a sua paciente vai poder fazer aquele aparelho, aquele procedimento. Isso te traz segurança e responsabilidade com a tua cliente. Qualquer intercorrência, você pode dizer, não, mas o médico liberou, então eu fiz. Intercorrência a nível patológica, porque a nível de manuseio do equipamento, eu quero dizer para você que dá uma intercorrência muito difícil de ser tratada. É uma queimadura muito difícil de ser tratada. Então, a manopla da radiofrequência, ela tem que ser movimentada rapidamente. Ela não pode ser movimentada lenta, porque ela não pode parar no local, porque ela vai gerar uma queimadura pode ser considerada de 2º a 3º grau, com difícil, vamos dizer assim, tratamento, certo? Então, todo recurso que nós tivermos para LDL, para flacidez, e adaptarmos, colocarmos junto com o nosso programa a radiofrequência, certamente teremos muito sucesso.
Olá, tudo bem com você? Eu sou Carla Tavares, sou mentora e idealizadora do curso Modele Tudo. E nós vamos estar falando sobre renovação celular. É interessante o que eu vou falar agora para vocês. Que a gente fala muito sobre bioestimuladores, a gente fala muito de ativos que vão rejuvenescer, que vão trazer de volta aqueles anos perdidos, né? Trazendo assim uma cutis mais renovada. E como é que faz isso? Como é que a gente consegue esse efeito maravilhoso? Isso é um tratamento? Isso é paliativo? O que é renovação celular? O que eu posso acrescentar nesse meu conhecimento? Então, nós vamos entender uma coisa. Renovação celular passa pela lesão e pela temperatura. Temperatura, frio ou quente. Lesão, qualquer tipo de lesão. No momento que eu aplico um skin booster, só pelo fato de eu estar aplicando com uma seringa, com um microagulhamento, com uma caneta de pressurização, eu vou estar gerando fator de crescimento, aí eu vou estar estimulando essa pele a se renovar, independente do ativo que eu esteja colocando. Então, quando eu falo em renovação celular, eu falo em lesão e temperatura. Lesão e temperatura. Então, eu preciso lesionar essa pele de alguma forma. Então, nós temos N recursos, muitos recursos, que vão fazer essa lesão. Um deles, o microagulhamento. Outro, o ácido, né? Outro, a gente fazer radiofrequência. A gente pode estar renovando tecido, né? Que mais? A gente também, quando fala em renovação celular, a gente pensa logo em facial. Mas a gente pode renovar todo o nosso corpo. O nosso bracinho, sabe aquele músculo do tialzinho que fica ali flácido? Hoje nós temos recursos maravilhosos para renovação celular, para acabar com essa flacidez. A pele sem brilho, sem tônus, sem hidratação. Então nós vamos ter muitos recursos para tornar mais firme essa pele do braço, né? Nós temos às vezes aqui, ó, na região do pescoço, né? Aquelas rugas de movimento, né? A ruga que a gente fala muito de quando a gente vai deitar, que a gente vai dormir, a gente deita numa posição, quando acorda tá aquela ruga aqui, né? Então, marcas, né? Então, trabalhamos isso, trabalhamos as mãos para ter uma mão muito mais bonita, muito mais sedosa, sem manchas, sem vamos dizer assim, sem flacidez, né? Então, renovação celular, quando eu falo em renovação celular, me vem logo lesão e temperatura. Então, o crio, tanto o crio quanto o termo, ele vai trazer para mim um benefício de uma pele muito mais renovada, muito mais firme, muito mais tonificada, com brilho natural. Por quê? Porque aí nós vamos ter um processo de renovação celular. E como acontece o processo de renovação celular, a gente precisa respeitar tempo. Lembra que eu sempre falo sobre tempo. Se eu tenho um tempo de um ciclo celular de 20 dias, de 30 dias, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai aumentando esse processo de renovação celular. Uma mulher, um homem com 60 anos não vai renovar num ciclo de 20 dias, 21, 28 dias. Ele vai renovar num ciclo muito maior. Às vezes leva até mais de um mês, 2 meses, 3 meses para renovar. Então, é possível sim a gente fazer tratamento, é possível sim a gente sair do paliativo, do efeito Cinderela e entrar no efeito de tratamento. Eu amo fazer tratamento.
tratamento, onde nós vamos ter uma cutis muito melhor do que você ter apenas momentaneamente, né? Então, ativos, nós vamos ter um mini curso também falando sobre cosmética, sobre ativos, sobre dermos cosméticos, o que nós temos que usar na nossa pele, o que nós podemos introduzir na nossa pele, o que nós temos que fazer na nossa casa para mantermos o procedimento que fizemos na cabine, que fizemos na clínica. Então a nossa casa vai ser uma extensão da clínica, né? E com isso nós vamos ter um resultado de renovação celular muito maior. Por quê? Porque eu vou estar alimentando aquela pele, eu vou estar nutrindo aquela pele. Através da lesão, eu vou estar fazendo isso na minha clínica, com a minha esteticista. A temperatura na clínica, mas o meu home care também vai trazer renovação, também vai ajudar a estimular em casa. Tomar água, renovação celular implica dizer que você tem que tomar água. Se você não sabe a quantidade certa para você tomar água, procure seu nutricionista. Hoje, nós temos informações que cada pessoa tem uma quantidade certa para tomar água. Quem é que vai dar essa informação? O nutricionista. O esteticista não vai te dizer quantos litros de água tu deve tomar. Mas o nutricionista, sim. O esteticista vai dizer para você que você tem que tomar água. Quando você tem uma pele hidratada internamente ou topicamente, o que é tópico? Passar na pele. Quando você bebe água e passa a hidratação na sua pele, todo procedimento estético terá um resultado fantástico, porque ele vai encontrar o mecanismo, vai encontrar o veículo certo para fazer todo o processo acontecer. Quando eu aplico um ácido hialurônico, né? Hoje nós estamos aplicando hidroxiapatita de cálcio até na flacidez do abdômen. Quando a gente aplica esses tipos de ativos, a gente precisa de água. A gente precisa que ele seja mobilizado, ele seja envolvido com um tecido de água dentro do nosso organismo. Então, aquela cliente que não toma água, o processo inflamatório vai ser mais complexo, o processo inflamatório vai ser demorado, pode gerar manchas pelo corpo acreditar que está tendo uma agressividade e não está. Então, quando eu faço aplicação de alguns ativos, eles pedem água dentro do meu organismo. Então, eu tenho que tomar água e eu tenho que me hidratar. Hoje nós temos cápsulas de ácido hialurônico que você toma e todo profissional sabe que o ácido hialurônico ele aumenta 1000 vezes o tamanho dele. Então, por isso que hoje nós temos assim algumas aberrações em preenchimentos, porque o profissional que não se qualifica, que não faz uma preparação para que ele possa fazer esses tipos de aplicação, o que acontece? Ele não aplica na camada certa, seja no corpo, seja no rosto, e aí aquele ácido ele vai dobrar o tamanho dele, então ele pode deixar tanto nódulos como um excesso naquele local que não se quer. Então, renovação celular, em se tratando de corporal, nós podemos fazer coisas maravilhosas para a mão, para o braço, para a barriga, para o glúteo, glúteo flácido, glúteo cheio de celulite, glúteo cheio de comprometimento escultural. A gente pode estar fazendo aí um trabalho de reposição de colágeno, né, de elastina, e com isso nós vamos estar o quê?
ajudando a renovar aquele tecido, né? E vai ficar bonito, vai ficar viçoso, vai deixar de ter aquela aparência de velho, né? De rugas. Não sei se vocês já observaram rugas no tecido por falta de água, por uma flacidez forçada, né? Você, às vezes, muitas das vezes, você não tem o hábito de tomar água, ou você toma até demais. Ainda tem isso que nós precisamos analisar quando tomamos chás diuréticos, que a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba urinando demais e com isso a nossa pele também fica flácida. Quando eu for falar sobre ativos, sobre cosmetologia, vou falar também sobre suplementação. É importante porque a estética tem suplementação também, para que a sua cliente não venha a ter intercorrências desse tipo, de perder o controle, urinar demais, defecar de menos, e com isso a pele, o corpo, o organismo, ele vai sentir a diferença. Renovação celular, tem tanta coisa para falar, né? Renovação celular, que maravilha, né? Hoje nós temos muitos recursos para que isso aconteça, né? Vamos estudar, vamos buscar essas informações e nos qualificarmos para a gente poder trabalhar com responsabilidade e com certeza. E volto a dizer, eu prefiro trabalhar com tratamento, onde eu vou ter, num período aí de 6 a 2 anos, eu vou ter aí uma pele sadia, nutrida, renovada, maravilhosa. No nosso curso Modele Tudo, você vai ter todas essas informações necessárias para que você se torne cada dia mais um profissional qualificado, preparado para esse mercado que cada dia aumenta mais.